seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rafael Mapa e na mensagem de hoje eu estarei compartilhando com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até 25. A palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Imagine você uma criança sem pai. Isso é muito triste. Talvez você tenha sido uma dessas crianças que cresceu sem um pai. E aqui em Moçambique, onde eu sirvo, isso é muito comum, né? Você vê muitas crianças crescendo sem o pai, sem a presença do pai, seja por serem órfãos, seja por serem filhos que não foram planejados e acabaram crescendo sem a presença dos seus pais. Isso é muito triste. Mas também existem crianças que crescem com o pai, mas tem um pai muitas vezes irresponsável, um pai cheio de maus exemplos, e esses maus comportamentos acabam refletindo na vida dos seus filhos. Isso também é muito triste, né? Então, tanto crescer sem um pai é muito triste, quanto crescer com um pai que só dá maus exemplos também é muito triste. Eu dou graças a Deus pela vida do meu pai. Meu pai sempre foi um ótimo exemplo para mim, um pai presente, um pai trabalhador, provedor, incansável. Dou graças a Deus pela vida do meu pai, sou muito feliz por ele. No nascimento de Jesus, podemos encontrar vários personagens, né? O próprio bebê Jesus, que é o centro da história, a mãe Maria, os pastores, os magos do Oriente. Mas o meu foco nessa mensagem é no pai, como dizem aqui em Moçambique, no papá, né? No pai, o José. Nós vamos ver um pouco sobre o José. José era um pai cuidadoso e responsável. E assim como José, nós precisamos cuidar dos nossos filhos com cuidado, com amor e com responsabilidade. Vamos ler novamente os versículos 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Versos 18 e 19. Na cultura dos judeus daquela época, estamos a falar aí de aproximadamente 2020 anos, naquela cultura judaica daquela época, o compromisso de casamento, que nós, na nossa cultura, chamamos por noivado, o noivado daquela época representava um laço muito mais forte do que o noivado da nossa cultura, do que o noivado como nós o entendemos e o conhecemos. Em quase todos os sentidos, o casal já era considerado como casado. Só não viviam juntos e não tinham as relações íntimas de um casal casado. Mas José já era chamado de marido de Maria e vice-versa. Maria também já era chamada por esposa de José. Então, naquela cultura, para se terminar o noivado, tinha que se pedir o divórcio. Era algo grande, era algo público. Não era só terminar o noivado de qualquer maneira, devolver a aliança, falar, tá aqui sua aliança, vai procurar outro, ou qualquer coisa desse tipo. Não era de qualquer maneira, tinha um processo legal, tinha que se pedir o divórcio. Então veja a situação em que o José se encontra. Imagina como que o José se sentiu. Ele deve ter ficado muito angustiado. A Maria estava grávida e o filho não era dele. Levou um tempo até que ele soube a notícia através do anjo. E quando ele recebeu aquela notícia de Maria, imagina a situação dele. A angústia que não veio no coração do José. E se ele revelasse isso publicamente, ou seja, se ele procurasse o divórcio, ele estaria revelando a verdade publicamente e Maria teria sido considerada como uma adúltera. Maria podia até ter sido apedrejada até a morte. Eu creio, é possível que você conheça a história e se lembre de quando uma mulher foi apanhada em adultério e trazida até Jesus, queriam matar aquela mulher apedrejada, trouxeram ela até Jesus e Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eles iam matar a mulher apedrejada. E a Maria corria esse mesmo risco de ser morta pelo apedrejamento caso o José trouxesse a público o fato dela estar grávida e de ele não ter tido nenhuma relação com ela. Para José, até aquele momento, era difícil acreditar nas palavras de Maria, que disse que foi um anjo que apareceu para ela e que ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Como acreditar numa história dessa? Parecia ser um absurdo para José. Parecia que Maria estava inventando uma história para poder encobrir uma suposta traição aí com outro homem. Era essa a impressão que José provavelmente estava tendo. Imagina a angústia no coração daquele homem. Era difícil. O coração do José devia estar em pedacinhos, em pedaços. Talvez ele já nem conseguia pensar mais em outro assunto. Quando a gente está aflito por algum assunto é assim, A gente não consegue parar de pensar. A gente fica sempre matutando aquilo, sempre pensando naquilo. E vejam que no versículo 19 diz que José era um homem justo. José era um homem bom, era um homem honesto, e um homem que amava Maria.
E por isso mesmo, o plano dele de deixar Maria era um plano secreto. Ele não queria trazer o assunto ao público com medo das consequências que Maria ia sofrer. Então ele já tinha até um plano em mente de deixar Maria secretamente. Não sei se isso daria certo, enfim, era o plano que parecia ser mais lógico na cabeça do José. Ele não queria que fosse uma coisa pública, mas ao mesmo tempo ele estava triste com aquela sensação de que ele tinha sido traído com algum outro homem. Vamos ler o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Havia a necessidade daquele anjo também aparecer para José e falar com José. Falar com ele, para que ele percebesse o que é que realmente estava acontecendo. Para que ele entendesse o que estava acontecendo de verdade. E a mensagem do anjo foi muito clara, de que Maria estava grávida através do poder do Espírito Santo e não através de uma traição com outro homem. Há algumas pessoas de outras religiões, e especialmente aqui em Moçambique, que acusam o cristianismo dizendo que Jesus não é filho de Deus, porque Deus não pode ter filhos. Deus não pode ter filhos porque Deus não se deita com mulher. Deus é santo, Deus não pode se deitar com mulheres para ter filho. Em um ponto, é claro que a gente concorda. Deus é santo e ele não vai se deitar com nenhuma mulher para ter filhos. Concordamos exatamente com isso. A grande questão é que Deus não precisa se deitar com uma mulher para fazer com que ela fique grávida. O mesmo Deus que disse haja luz, ele só falou haja luz e houve luz. O mesmo Deus que falava e as coisas eram criadas não tem poder de simplesmente falar ou simplesmente desejar que uma mulher engravide e ela engravide? Então, Maria foi grávida pelo poder do Espírito Santo, mas isso não significa que o Espírito Santo teve algum tipo de relação íntima com Maria. Não. Ela ficou grávida pelo poder de Deus. E por isso Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo começa então a trazer detalhes sobre o bebê que havia de nascer. Ele inicia dizendo que o sexo do bebê seria um menino. Naquela época não existiam essas máquinas que temos hoje de ultrassom e tudo mais, que você pode ver qual é o sexo do bebê dentro da barriga, Porém, o anjo já sabia qual era o sexo do bebê. Ele tinha sido revelado por Deus e trouxe essa informação tão importante para o José. O anjo também disse que o bebê seria chamado por Jesus, que significa Salvador e Libertador. Ele salvaria as pessoas dos pecados delas. Veja o versículo 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja que o anjo também conhecia as escrituras sagradas, porque ele disse uma profecia bíblica, ele citou uma profecia bíblica acerca do nascimento de Jesus. Eis que a virgem conceberá. Veja que notícia linda para o José. Agora, José estava ouvindo através daquele anjo
que a sua esposa continuava sendo virgem. Não existiu nenhum tipo de traição. Mas a principal mensagem que ele estava recebendo aqui é de que aquele menino que viria era o Messias prometido. Aquele que deveria nascer da virgem. O filho descendente da mulher, não do homem. Aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então aquela gravidez era verdadeiramente um milagre, já que Maria continuava virgem. Era de verdade um milagre. Uma mulher que ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Isso com certeza trouxe muita alegria ao coração de José. Saber que aquele menino era o Messias tão esperado. E saber também que não houve traição nenhuma da parte da Maria. Aquela angústia passou. E o anjo também falou de outro nome pelo qual Jesus seria chamado: Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é a presença do próprio Deus Criador, que veio ao mundo salvar as suas criaturas. Ele é o Deus Criador. Veja o que diz o primeiro capítulo de João, que fala acerca de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Quem é esse Verbo? Está no verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esse Verbo é Jesus, esse que se fez carne, esse que nasceu da Virgem Maria. E esse Verbo estava no princípio com Deus. Ele era Deus. E veja só que interessante. O verso 3 que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que isso significa? Que Jesus é o Criador, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Quando a gente vê o relato de Gênesis, na criação do mundo, não é só o Deus Pai criando tudo. Jesus também, o Verbo, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é a presença, Jesus é a presença desse próprio Deus Criador que veio ao mundo salvar as suas criaturas. O Deus Emanuel, Deus conosco. Voltando a Mateus capítulo 1, versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José, ele, quando acordou do sono, depois de ter aquele sonho incrível com o anjo, e receber aquela mensagem de Deus, ele acordou e decidiu obedecer ao Senhor. Ele recebeu de volta Maria como sua esposa. Ele não abandonou a Maria como ele tinha planejado de fazer secretamente. Verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, enquanto Maria estava grávida de Jesus, José não teve nenhuma relação íntima com ela. O verbo conhecer aqui é nesse sentido, não a conheceu intimamente. Não teve aquelas relações de marido com esposa. E Jesus tinha que nascer de uma virgem, segundo as profecias das Escrituras Sagradas. E José sabia disso. Somente depois do nascimento de Jesus é que José, então, conheceu intimamente a sua esposa Maria. E foi daí que nasceram, então, os irmãos de Jesus. E nós vemos também em todo o relato
do Novo Testamento que Jesus teve irmãos na carne, né? Irmãos de sangue, filhos de José e Maria. Mas isso se deu depois do nascimento de Jesus. E o versículo comprova isso para nós. Ok. Qual era então o plano de Deus para José? Deus Pai tinha um plano para José nisso tudo. Jesus, enquanto criança, ele precisaria de um pai que fosse justo, que o amasse, que trabalhasse para poder lhe dar alimento, casa, roupas, etc. Que pudesse cuidar da sua mãe, Maria. O plano de Deus é de que toda criança tenha uma família original. Um pai, homem, uma mãe, mulher. É exatamente isso que vemos na família de Jesus. Jesus ele se esvaziou e nasceu como homem, nasceu como um bebezinho. E bebezinhos são dependentes em tudo. Minha filha está agora com 1 ano e meio de idade. E eu lembro, o ano passado, logo que ela nasceu, dependente em tudo. Dependente para receber comida, para se limpar, para tomar banho, para tudo. E Jesus se submeteu a isso, o nosso Criador, se submeteu a isso. E ele precisaria então de um pai que pudesse o criar. Ele precisaria de uma família imediata. E se Jesus, sendo Deus, sendo Criador, precisou de uma família original, um pai homem, uma mãe mulher, toda criança precisa. E Deus também estava nos ensinando sobre a importância da paternidade. Se Jesus precisou ter um pai de criação, toda criança precisa ter um pai. Deus estava usando José para nos dar uma lição muito importante, de que toda criança precisa de um pai. Nós, homens, precisamos ter mais responsabilidade com os nossos filhos. Precisamos ser mais presentes na vida deles. E só porque você não teve um pai na sua infância, não significa que você pode fazer a mesma coisa com seu filho. Não significa. Se você não teve um pai na sua infância, com certeza você se lembra de como isso foi triste para você. Como esse foi um fardo pesado de carregar, que talvez você carregue até hoje. E será que você quer essa mesma tristeza para os seus filhos? Será que você quer esse mesmo fardo para seus filhos carregarem? Já imaginou esse ciclo vicioso? Você foi um filho que não teve um pai presente, daí faz um filho, deixa ele crescer sem um pai presente. Aí esse seu filho faz um filho e deixa esse filho dele sem um pai presente. Daí esse filho do seu filho faz outro filho e deixa ele crescer também sem um pai. Isso precisa acabar. Isso precisa parar. Esse ciclo vicioso tem que terminar. Tem que terminar. É hora de alguém fazer alguma coisa. E esse alguém é você, pai. Se esse é o ciclo que tem vindo na sua família, é hora de você tomar uma posição, tomar uma atitude e parar, acabar com isso. E você ser o pai presente na vida dos seus filhos, aquele pai que você não teve e que talvez o seu pai não teve. É hora de você tomar essa atitude. Faça diferente com seu filho, seja um pai presente, que traz alegria, que traz segurança para os seus filhos. E eles vão te amar por toda a vida deles. José tinha o papel de pai de Jesus e cumpria com esse compromisso, mesmo que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Lá em Lucas 2, verso 22, nós vemos que José levou Jesus para Jerusalém para cerimônias de purificação. E você, pai, tem que levar seus filhos na igreja.
para aprenderem a palavra de Deus. Você é responsável por essa parte, essa área espiritual da vida dos seus filhos. E nós vemos também em Mateus capítulo 2, verso 13, quando José foge para o Egito com Maria e com Jesus pequeno, né, a fim de proteger Jesus, quando ele ainda era um miúdo, como a gente diz aqui em Moçambique, né? Essa fuga ela foi inspirada por um sonho que lhe foi dado divinamente. Né? Para quê? Para proteger Jesus naquela situação. Você, pai, precisa proteger os seus filhos. Seus filhos precisam se sentir seguros ao seu lado. E veja que José era um homem que tinha intimidade com Deus, ao ponto de Deus falar com ele através de sonhos. Seja você também um pai que tem intimidade com Deus. Em Mateus 2, 19 a 23, quando ele sai do Egito então para voltar para sua terra, Deus também dá instruções de onde que ele deveria ir. Você, pai, precisa buscar a direção de Deus acerca dos seus filhos. Busca a direção de Deus em como guiar os teus filhos. Direção de Deus na sua palavra. Em Marcos 6, 3, nós vemos Jesus sendo chamado de carpinteiro. E muito provavelmente Jesus cresceu ajudando seu pai José no serviço de carpintaria. Alguns hoje diriam, não, isso é exploração de menores. Né? Não, estava criando Jesus para ser alguém na vida, para ter uma profissão. E você, pai, precisa ajudar os seus filhos a terem uma profissão, uma habilidade para quando eles crescerem poderem ter o sustento dele. Você precisa ajudar os seus filhos a encontrar qual é a vocação deles. Claro, eles não precisam seguir a mesma profissão que você. Só porque você é advogado não significa que seu filho tem que ser advogado. Ou só porque você é jogador de futebol, seu filho tem que ser jogador de futebol. Não. Mas a sua responsabilidade é ajudar o seu filho a encontrar qual é a vocação dele. O que ele vai ser quando ele crescer? O que ele vai fazer? Como que ele vai sustentar os filhos dele, a família dele? Também vemos em Lucas 2, 41, que anualmente José levava Jesus para Jerusalém, para as festas da Páscoa. Mais uma vez eu destaco aqui a responsabilidade do pai na parte religiosa. Jesus, quando se perdeu, eles se perderam de Jesus lá naquele evento, quando Jesus tinha 12 anos, e foram encontrar ele no templo. Já tinha 12 anos e anualmente eles faziam isso, então provavelmente foram 12 anos indo para Jerusalém, durante as festas da Páscoa. Era a responsabilidade do pai na parte religiosa. Você, pai, é responsável por levar o seu filho na escola bíblica dominical, no culto, e não só ensinar a palavra de Deus dentro de casa para os seus filhos, não só através do próprio estudo bíblico, mas do exemplo da tua vida. Você sendo aquilo que você ensina para os seus filhos, eles precisam ver isso refletido em você. Então as lições que podemos tirar do nascimento de Jesus são muitas. E é claro que a maior lição é de que nasceu o Salvador da humanidade. Aquele que pode fazer o homem ser amigo de Deus novamente. É por causa dele que nós celebramos o Natal. É por causa de Jesus que nós temos amizade com Deus novamente. Mas também temos a lição de um pai cuidadoso com seu filho, o José. Mesmo ele sabendo que não era o pai de Jesus, que Jesus era o filho de Deus e que José era simplesmente o pai de criação, mesmo assim, ele o amou e ele
o cuidou como um pai responsável e amoroso. Sabe, um dia nossos filhos podem ser homens e mulheres de Deus. Pessoas que vão ser usadas na transformação da sociedade, levando pessoas a conhecerem o Pai. Então vamos cuidar dos nossos filhos com responsabilidade, assim como José fez. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer transformação. Deus te abençoe.